Olá, viva! Seja bem-vindo à Plataforma Associativa, o programa que pretende sublinhar o papel determinante do associativismo na sociedade agdense. O Grupo Folclórico e Etnográfico de Massinhata de Volga, fundado em 1989, integra a Federação do Folclore Português e tem desenvolvido um conjunto de atividades de promoção das coisas da freguesia. Entre outras ações, são habituais as descidas do Rio Volga em Bateira e a animação do comboio turístico do Volga. Ângela Machado, a presidente da direção do Grupo Folclórico e Etnográfico de Massinhata de Volga, está aqui connosco. Seja bem-vinda ao nosso programa. Comecemos pela mais recente iniciativa, portanto, pela iniciativa realizada o mês passado, o Festival de Sopas. Que balanço é que faz desta atividade? Foi bastante positivo, portanto, porque depois da pandemia, não é? Foi a primeira vez que realizámos o Festival de Sopas. A última vez tinha sido em novembro de 2019 e nós estávamos com um bocadinho de receio porque não sabemos nunca qual é a receptividade. Exatamente, e até porque um mês antes tinha havido um evento semelhante, organizado por outro grupo da freguesia e lógico, parece que se sobrepõe assim um bocadinho, nós ficámos assim um bocadinho receosos, mas a aderência foi formidável. Portanto, tivemos mais de 120 pessoas naquele festival de sopas, com uma variedade enorme de sopas. Tivemos 14 sopas diferentes e foi muito bom. Segundo li, só senhoras é que ofereceram as sopas. Por alguma razão, não? É assim, é normal. É normal. No último ano, por acaso, o último ano que tínhamos realizado em 2019, tínhamos tido uma sopa confeccionada por um homem. Também tinha sido única, portanto, mas desta vez foram mesmo só senhoras. Se calhar a falha também é nossa, que não lançamos o desafio aos homens. Se calhar também é um bocadinho por aí. Qual é o objetivo deste tipo de iniciativas, nomeadamente do Festival de Sopas, mas de iniciativas deste género? Vocês pretendem o quê? Nós pretendemos que a comunidade se reúna, não é? Num ambiente agradável e acolhedor, porque no fundo somos ali uma família e as pessoas conhecem, reconhecem e gostam de fazer parte. Os nossos amigos, basicamente, os amigos do grupo folclórico. Se bem que este ano tivemos muita gente de fora, que nunca tinham vindo e este ano vieram, não sei se pela divulgação que chegou a mais gente, mas é um facto. Mas essencialmente nós precisamos de fazer estes eventos também para angariar fundos, não é? Sim. Portanto, para as nossas despesas correntes. Vocês sentem que, para além desse objetivo, da angariação de fundos, que há também necessidade neste momento, e especialmente depois da pandemia, de voltar a juntar as pessoas? É muito importante, é muito importante. As pessoas precisam mesmo de aprender novamente a reunirem-se e a aproveitarem os bocadinhos que possam ser aproveitados realmente para estarem em comunidade e para usufruírem da companhia uns dos outros. Está a ser mais difícil agora do que antes, a reunir as pessoas, eu acho que aos excedeu? poucos, acho que aos poucos as coisas vão voltando a alguma normalidade, as pessoas já não demonstram aquele receio de estarem portanto, num aglomerado de pessoas, não é? Portanto, vai-se perdendo um bocadinho esse medo. Mas eu acho que estas iniciativas, porque nós somos o povo, não é? O grupo folclórico também é o povo e representa o povo do antigamente, mas é o povo, portanto, e estas oportunidades acho que são únicas e como depois nós fazemos sempre uma animação com os nossos componentes, portanto, a animação as pessoas também gostam de ver e ouvir música e cantar, portanto... E por falar em animação, a vossa presença no projeto do comboio turístico é constante? É constante. O que é que representa para o grupo esta presença constante no comboio turístico? É assim, dá-nos uma visibilidade incrível. Eu acho, porque nós depois vamos acompanhando o que é escrito em alguns blogs de viagens, e são feitas anotações e são escritas frases muito bonitas em relação ao grupo folclórico, que as pessoas gostam. Eu lembro-me de ler uma notícia num blog, portanto, da especialidade de viagens, não é? E que
portanto, foi referido o facto de ter entrado na carruagem um grupo de jovens, porque efetivamente são bastante jovens, bem vestidos. O que as pessoas consideram bem vestidos, nós consideramos bem trajados, não é? Sim. À época, que é um dos principais objetivos, é mostrar realmente também como as pessoas se vestiam normalmente há um século atrás, portanto. E as pessoas, mesmo sem profundo conhecimento de folclore, fazerem essas anotações e sentirem-se felizes e alinharem até nas cantorias, é esse o objetivo, é que as pessoas saibam aquilo que nós fazemos e que reconheçam que o que fazemos bem. Portanto, traz notoriedade. E para além da notoriedade, o que é que traz mais essa presença nos comboios? Acima de tudo, para nós, também, para o grupo também é importante, para o próprio grupo e para os próprios componentes também é importante. É uma maneira de eles estarem juntos todas as semanas, porque além dos ensaios, que normalmente são à sexta-feira à noite, no sábado, estão toda a tarde juntos, não é? Portanto, eles passam o conhecimento das músicas para outras pessoas, para as pessoas que ouvem, para os elementos novos que entram, e acima de tudo cria-se ligações mesmo entre eles. Eles ficam muito mais próximos e notou-se, depois da pandemia, a primeira coisa que nós fizemos foi uma animação aliás, não foi depois, ainda foi durante a pandemia, nas primeiras viagens de comboio histórico, ali com várias restrições ainda a cantar e a tocar de máscara. E a primeira coisa que nós fizemos foi precisamente então uma animação de comboio histórico. E para eles foi assim, eu lembro-me de ver a alegria. Estivemos 14 meses, nessa altura estivemos 14 meses sem atividade nenhuma. Portanto, ao fim de 14 meses, eles cantarem e tocarem em conjunto foi muito fácil haver elementos disponíveis, porque no fundo, na altura em que o comboio turístico existe, aquelas épocas mais de verão e mesmo junto ao Natal, embora o Natal seja um bocadinho mais curto o tempo, são muitas iniciativas que se sucedem. É difícil encontrar elementos ou haver elementos disponíveis? É assim, não é fácil, porque realmente nós, portanto, o comboio histórico, a época de verão começa normalmente em junho e, por exemplo, no ano passado começou a 10 de junho, ou a 9, por aí, e terminou a meio de outubro. De outubro, sim. Portanto, são muitas viagens, são muitos sábados e é difícil as pessoas conjugarem tudo, até porque nessa altura nós também temos as atuações nos festivais de folclore. Por acaso, no ano passado, conseguimos conjugar tudo. Mas tem sido elementos rotativos? Normalmente não. Porquê? Porque, portanto, o grupo tem muitos elementos, como é óbvio, mas, portanto, a parte da tocata é a que tem que estar mais disponível para a parte da animação do comboio histórico. Sim. E esses são sempre mais ou menos os mesmos. Mais ou menos mas normalmente são os mesmos. Portanto, fazem um grande esforço para estar, porque também acaba por ser, por exemplo, uma tarde inteira. Porque o comboio histórico chega no início da tarde e está ali quase hora e meia ali, portanto, e eles só param de atuar quando o comboio vai embora, ainda é uma tarde. Eu reparei nas duas viagens que fiz no comboio histórico que há uma interação, o próprio grupo interage muito com os passageiros. Houve alguma formação ou isso é uma coisa natural? Natural, completamente natural. E depois o que acontece na animação do comboio histórico tem muito a ver com o tipo de pessoas que vêm a fazer a viagem. Portanto, há pessoas que também não ouvimos sempre coisas agradáveis, é verdade, porque há pessoas que simplesmente não gostam da música e que se incomodam com o barulho, digamos assim, não é? Mas há outras que entram completamente na brincadeira e querem inclusive
pegar nos instrumentos e tocar alguma coisa. Muitas vezes, ao chegar o comboio a Massinhata, as pessoas acabam, portanto, tem aquele compasso de espera para irem ao Museu Ferroviário e acabam por estar ali perto de nós, inclusive até a dançarem. Portanto, cria-se ali uma coisa, é espontâneo, é natural, é completamente natural. Os elementos do grupo, o que é que têm ganho com isso? Os próprios elementos? É um conhecimento provavelmente que não... Porque há portugueses, mas também há estrangeiros, portanto há de tudo. Há gente que gosta, gente que não gosta. Exatamente. E também se tem que adequar um bocadinho digamos, ao cliente, porque eles são os clientes da CP. O que é que isso tem acrescentado aos componentes do grupo? O que é que acha que isso tem trazido como mais-valia aos componentes do grupo? No fundo, o grupo, quem atua ali, atua num contexto diferente daquele que será o normal num grupo folclórico. Sim, mas eu acho que eles, todos eles, o que eles ganham é a valorização pessoal. Só. E o reconhecimento quando as pessoas lhes agradecem, muitas vezes pessoalmente, lhe agradecem aqueles momentos de boa disposição, porque, como disse, eles interagem muito com as pessoas. E as pessoas vão satisfeitas, e eles ficam satisfeitos. Eu acho que é isso mesmo que eles ganham. É esse retorno. E a simpatia com que são tratados e com que eles tratam as pessoas. Portanto... Há uma coisa que eu lhe queria perguntar, apesar de haver muitas, especialmente no verão, uma cadência de viagens, a presença do grupo é totalmente voluntário ou há alguma comparticipação? Nas animações... Sim, do comboio turístico. Sim. Portanto, a Câmara Municipal subsidia-nos com um valor por cada viagem que nós animamos. Portanto, entre a CP e a Câmara e a própria Junta há protocolos, portanto, nós fazemos isso e a Câmara atribui-nos um valor por cada viagem que nós animamos, sim. Ok, mas vamos então para a descida do Rio. A descida do Rio vai ser já em junho, não é? 10 de vai junho. ser o próximo evento realizado por vocês. É uma atividade que já tem bastantes anos. Sim. O que é que representa esta atividade para o grupo? Portanto, E até para a própria freguesia? acima de tudo, eu acho que é reviver, portanto, a importância também que o rio tinha para a freguesia. Portanto, que era um canal, era um meio de transporte, as bateiras eram um meio de transporte, e hoje em dia cada vez há menos bateiras, não é? E é tentar que as poucas que há, que as poucas que existem, que tenham uma finalidade. E posso lhe dizer que algumas delas só saem para o rio precisamente no dia da descida do rio. Nós tentamos, com os conhecimentos que temos das pessoas que têm disponíveis, arranjar realmente um número suficiente para que o rio fique enfeitado nesse dia, e também para que até esta geração mais jovem que se habitue também ao rio, porque muitos deles andam no rio só no dia da descida do rio, não é? Sim. Portanto, e não é só as bateiras, é os barqueiros. Há que saber tocar as bateiras pelo rio abaixo, portanto, Claro. Isto é uma maneira de manter viva esse fator acho que tão genuíno que tem a ver com Sim, com há a questão histórica e depois há a convivência das pessoas também. Que hoje é menor do que era de antes. Não? Sim. E depois é a chegada, principalmente a chegada. Portanto, nós na descida do rio fazemos ainda 2 atuações, portanto, tanto em Jafaf como em Cernada. O grupo vai todo, dança, canta lá umas modinhas. As pessoas que passam na rua vêem-nos atuar, porque nós atuamos mesmo na estrada, praticamente. E depois é o chegar à Ponte da Barca, portanto, onde estão sempre pessoas em cima da ponte, portanto, para nos ver chegar.
Portanto, a próxima iniciativa será no dia 10. 10 de junho. No dia 10 de junho. Vamos concretizar um bocadinho. Onde é que começa? Onde é que acaba? É o dia todo? Ou é só à tarde, uma manhã? Como é que é? Normalmente começa com a primeira atuação, digamos assim, nós reunimos no Largo de São Bento, depois o grupo vai todo em desfile até Jafaf, até Cernada, aliás, mesmo junto à estação de Cernada, e dançamos ali, voltamos ao Largo de São Bento em Jafaf, voltamos a dançar, depois vamos para o Rio, onde estão já as bateiras prontas à espera, o grupo vai pelo Rio, portanto, nas bateiras, a tocar e a cantar, até a um sítio específico, depois que se apanha ali no Rio, uma ilhazinha onde nós fazemos os batismos, que é um momento mais privado do grupo, fazemos os batismos, que a gente chama os batismos Sim. de folclore, é um momento ali privado que se faz no Rio, nas águas do Rio, e depois avançamos, descemos até à ponte da barca, normalmente conseguimos chegar ali por volta da 1 da tarde. É uma atividade durante a manhã toda? Durante a manhã toda. Depois, na Ponta Barca, fazemos sempre ali uma sardinhada, para quem estiver a ver e para os elementos do grupo. Fazemos ali uma sardinhada com mais animação, com mais umas modinhas cantadas e tocadas e pronto. É uma atividade que é seguida pelas pessoas, pela população, não? Sim, sim. Sim, e este último ano, portanto, no ano passado, também porque agora se insere no fim de semana da festa, portanto, uma Massinhata em festa, portanto, a freguesia já tem mais pessoas nessas datas e acaba por ser mais divulgado. Exatamente, dá outra dimensão ao evento. E eu acho que no ano passado, que realmente foi o ano em que tivemos mais gente realmente a ver o percurso e a chegada das bateiras. E sobre a atividade do grupo, em festivais propriamente dito, já recuperou do período pandémico? Houve uma interrupção, há bocado falou de 14 meses, não é? 14 meses. Para a dança ainda foi mais. Para a dança ainda foi mais. Já conseguiu recuperar a atividade do grupo normal? Nós conseguimos. O Grupo Folclórico conseguiu recuperar e posso dizer isto que se calhar até com alguma vaidade. Quando nós regressamos à atividade, não tivemos baixa de nenhum elemento, portanto, desde o momento da paragem até ao início, eram precisamente as mesmas pessoas. E isso aconteceu muito pouco a nível dos grupos folclóricos e de outras associações, de outras áreas. É com alguma vaidade até que o digo. E nós mantenemos... Isso é sinal de coesão? Também. É sinal de coesão e é sinal de que as pessoas que andam porque gostam e porque é o amor à camisola, praticamente como a gente lhe diz, porque elas regressaram todas e nós fomos sempre mantendo contacto, como é óbvio, apesar de todas as restrições que havia durante a pandemia, mas nós nos nossos grupos de Messenger mantínhamos contacto várias vezes e era notório as saudades que eram sentidas das atividades. Sim. E do convívio. Assim. Quantos elementos é que tem o grupo? O grupo terá sensivelmente à volta de 40 elementos, entre dança e tocata, sim, à volta de 40 elementos. E tem agenda para 2023? Já vamos tendo algumas coisas agendadas. Não se vê agora os agendamentos como antes da pandemia, que eram quase marcados de um ano para o outro, mas já temos algumas coisas agendadas, sim. Continua a haver vários convites ou diminuiu o número de convites? Eu acho que diminuiu um bocadinho, porque, ainda voltando ao assunto da pandemia, houve muitos grupos folclóricos, até de grande renome, com grande historial, que não conseguiram regressar à atividade. E está fácil esta atividade dos grupos folclóricos e o reconhecimento público do papel do folclore? Não. Eu acho que há muito pouco reconhecimento. Eu acho que se calhar um chavão, mas quando dizem que os grupos folclóricos são o parente pobre da cultura, é um bocadinho isso. Nós sentimos um bocadinho isso.
porque... Mas é o parente pobre pelo reconhecimento? Sim, pelo reconhecimento. E o papel? Acha que, por exemplo, há quem fale que se tem que, de certa forma, modernizar ou adaptar aos novos tempos, digamos, a oferta do folclore? Acha que o folclore, de certa maneira, se tem que renovar na forma como se tem que apresentar ou não? De todo, de todo. Isso portanto, nós não podemos... Há coisas que podem ser inovadas a nível da apresentação do género de cenários, o som, as luzes, para dar um melhor ambiente a quem está a assistir, por exemplo, a um festival de folclore. Agora, o que se faz em palco, as modas que são cantadas e dançadas, aí nós não podemos inovar, portanto, porque o nosso repertório são recolhas efetuadas das vivências passadas. Portanto, nós representamos a época que vai ali de 1880, 1910, 1920. Portanto, se aquelas eram as músicas cantadas e eram assim dançadas, e foi feito um trabalho de recolha através tanto oral como de fotos, se nós aí não podemos inovar. Se as mulheres, por exemplo, usavam saias até ao tornozelo, nós não podemos inovar e pôr meninas a dançar em cima de um palco de mini saia. Portanto, sim, não estaria a falar nesse sentido, estaria a falar na questão mais cénica. A questão cénica, sim, eu acho que pode ser melhorada e, por exemplo, nós temos tido essa preocupação dentro das nossas possibilidades, nós temos tido essa preocupação mais até em termos de cenário e de contexto, contextualizar um tema do festival, por exemplo, com o cenário. Mas também não há muito que se possa fazer. Eu, por exemplo, eu sou da opinião que um festival de folclore devia ser feito não em cima de um palco. Mas depois também temos que ter, por exemplo, na freguesia, um local que se adapte e que possa proporcionar um bom local para as pessoas assistirem, não é? Mas pronto, na impossibilidade porque nem sempre há essas condições nos locais, na impossibilidade, continua-se a fazer em cima de um palco. E depois tenta-se fazer o melhor. Claro. Óbvio. A agenda para 2023, então, é uma agenda recheada? É uma agenda cheia? Ainda não, porque nós depois também temos que conjugar com a situação da animação do comboio histórico. Do comboio histórico, sim. Exatamente, portanto, já temos festas também para fazer e temos alguns festivais de folclore onde vamos participar. A questão dos festivais de folclore onde nós participamos, como é óbvio, é onde se junta a família de folclore e é óbvio que nós temos que participar, mas isso tudo acarreta custos, não é? Portanto, entre deslocações, muitas vezes refeições, e não estamos, portanto... Sim, numa altura em que se possa aceitar tudo. O que é que nós tentamos fazer? Filtramos realmente aqueles que, basicamente, que nos interessam mais, que nos poderão trazer mais visibilidade e tentamos sempre participar, por exemplo, só em festivais de grupos federados. Portanto, que é o que nós também trazemos ao nosso festival. A vossa sede é na estação? Exatamente. Mediante um protocolo assinado com a Junta de Freguesia. Isso trouxe foi uma mais-valia para o grupo? Portanto, a mais-valia que nós temos ali é a localização. Não é? Sim, é a localização, porque ficamos ali com o largo da estação, onde são sempre realizados os festivais de folclore, onde chega o comboio histórico, portanto, a localização é espetacular. Temos realmente o problema do espaço, porque é muito reduzido em comparação com aquilo que nós precisamos. Por isso é que continuamos a necessitar das instalações do Clube Massinhatense para grandes eventos,
como foi o Festival das Sopas, como é para Sim. servir as refeições do nosso festival, para ensaiar semanalmente, portanto... E já complicado. agora, uma vez que o Clube Macitense também participa mais a nível do teatro, com a Sim. sua equipa de teatro, as relações Sim, sim. entre o Grupo Folclórico e o Clube Macitense e esse grupo de teatro do Clube Macitense Sim. são boas relações? São. Há ali uma interação boa? Sim, e nós vamos conversando sempre, portanto, se houver alguma coisa, porque portanto, a casa não é nossa, a casa é deles, nós sabemos que temos que cumprir Sim. regras, somos convidados e cumprimos regras, como é óbvio, tentamos fazer sempre o nosso melhor. Nunca aconteceu nada que levantasse ali, portanto, problemas entre as duas associações. Tem corrido sempre tudo muito bem, porque há abertura também para falarmos, e depois também, às vezes, o que é mais complicado é a nossa agenda coincidir, às vezes acontece, com Claro. eventos que eles também têm, e depois temos que nos adaptar, mas tudo A Ângela é corre bem. presidente desde 2017, já lá vão uns anos. Que balanço faz? Como avalia o seu mandato? É assim, eu quero acreditar que tanto eu como a restante direção que fazemos sempre o nosso melhor. E em consciência fazemos o nosso melhor. Claro que nem tudo é um mar de rosas, claro que nem tudo corre bem, mas na altura que eu assumi a direção, o grupo estava muito dividido, pronto. Tinham acontecido algumas coisas, alguns desentendimentos, são muitas pessoas, portanto, são muitas Sim, personalidades, claro. isto acontece. E eu acho que se conseguiu juntar e reunir o grupo quase que como uma família. Verdadeiramente como uma família. A pandemia foi um bom teste, não é? Exatamente. A pandemia foi um bom teste. E termos regressado todos depois, portanto, acho que foi a prova de que a união existia. E basicamente, com tantas pessoas, é isso que tem que acontecer, é haver realmente união. O que nós temos tentado fazer realmente é manter os eventos que já vêm com esta tradição toda, portanto, mantê-los, continuar a lutar para que eles sejam feitos com a melhor qualidade possível. E temos tentado realmente, até entre associações, haver um bom relacionamento para que possamos cooperar todos, porque às vezes há aquelas disputas entre pessoas, porque as associações são pessoas, não é? Sim. E isso não é saudável, e acho que não é isso que se pretende, porque para além da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional, que já nos leva tanto, portanto, a vida associativa também nos leva mais um bocadinho, portanto, Claro. e eu costumo dizer que o balanço tem que ser positivo, portanto, além de todo o trabalho e das chatices que eventualmente acontecem, no fim o balanço tem que ser positivo, nós temos que ter prazer daquilo que fazemos. O bom ambiente normalmente traz motivação. Exatamente, É isso mesmo. E os apoios das entidades oficiais, acha que chegar nunca chegam, mas acha que reconhecem o vosso papel? Eu acho que a nível da freguesia que o papel é bastante reconhecido. Eu acho que a Junta de Freguesia que nos reconhece e faz questão de o ir verbalizando, pelo menos. Os outros apoios, temos o que eles conseguem dar, basicamente. Temos o que eles conseguem dar, pronto. Tem mandato até 2025. Quais são, digamos, os objetivos que tem até ao final do seu mandato e que ambições é que o grupo tem para o seu futuro? Eu queria, portanto, nós recentemente começámos a fazer algumas obras também na nossa sede, portanto, para aproveitar melhor o espaço, ou quase que o pouco espaço que temos disponível. E queria realmente que, entretanto, aquilo ficasse finalizado para nos trazer melhores condições. E quero que o grupo se mantenha, pelo menos no patamar em que está, com a união e com a qualidade que tem, com os componentes que tem, acrescentando mais alguns,
porque cada vez é mais difícil. Uma coisa que eu tenho pena e que nós ainda não conseguimos retomar era o grupo infantil. Nós tínhamos o grupo infantil, que no fundo era uma escola para depois, para o futuro do grupo. Os últimos anos já tinha sido difícil manter o grupo infantil, porque as crianças hoje em dia têm muitas atividades e o Sim, há bocado folclore... falávamos nisso. Exatamente, Antes havia menos, havia mais exatamente. facilidade. Hoje em dia os miúdos só têm futebol, têm piscina, têm músicas, têm uma série de coisas, e o folclore não é uma prioridade para eles, porque muitas vezes eles não percebem verdadeiramente também o que é folclore, e aí a culpa não é dos meninos, como é óbvio, mas pronto. E eu gostava muito que nós realmente conseguíssemos retomar a atividade do grupo infantil, que conseguíssemos arranjar crianças suficientes. Tem mais a ver até com os meninos. Os meninos é mais difícil trazê-los para o folclore. E essa, para já, é uma coisa que eu queria que até ao fim do mandato que se conseguisse reativar novamente. E de resto é manter realmente, manter ou, se possível, elevar a qualidade do grupo, mas todas estas ações que nós fazemos, todos estes eventos que nós fazemos e que já fazem parte da história do grupo, é continuar a fazê-los independentemente até da aderência, porque um ano podemos ter menos gente, por exemplo, num evento de folclore, e isso não nos deixar ir abaixo, portanto, manter o foco e continuar a fazer, para mantermos, para preservar. Com alguma estabilidade a atividade, que não é pouca, do grupo. Ângela Machado, muito obrigado, agradecemos a sua participação no Plataforma Associativa, votos de um bom trabalho à frente da Associação. O nosso programa fica hoje por aqui, procurando sempre sublinhar a importância da participação cívica e do associativismo na evolução das sociedades. Em Águeda, em particular, as associações foram decisivas e têm sido decisivas para o crescimento do município. Obrigado pela sua atenção. Voltaremos para a semana. Entretanto, aproveite bem a sua semana.